Salve, salve, meus amigos que acompanham o Vem Professorar. Muito obrigado por estarem juntos aqui conosco para mais um vídeo curtinho, onde nós continuamos explorando a obra Neuroeducación en el Aula, que foi escrita aqui pelo Jesus Guillén, um autor que é professor da Universidade de Barcelona. E a pergunta que eu fechei o nosso último encontro foi a seguinte: qual o papel das funções motoras e executivas no aprendizado? Porque nós estamos estudando a respeito do funcionamento do cérebro. E duas atividades importantes que o cérebro realiza envolvem, melhor dizendo, as funções motoras e executivas. E aí vamos entender aonde é que estão essas funções motoras e executivas. Elas estão aqui no lóbulo frontal, ou lobo frontal. O lóbulo frontal é ele que desperta maior interesse educativo, porque ele está relacionado então com essas funções motoras e executivas. Estamos falando aqui dessa parte inicial. E como que é isso? Por que essas atividades ou essas funções motoras e executivas são importantes? E aqui o autor nos explica. As funções executivas estão relacionadas com a gestão das emoções, a atenção e a memória. Elas que permitem o controle cognitivo e de condutas necessárias para planejar e tomar decisões. Quando nós estamos estudando, buscando aprender alguma coisa, é importante a gente lidar com as emoções, manter a atenção e também que essas novas informações elas sejam captadas e armazenadas dentro da nossa memória. E quem é responsável por isso são as funções executivas, porque elas permitem que o estudante, que o aluno mantenha o controle necessário e as atitudes que precisam ser adotadas para que haja de fato o aprendizado. Por isso que a função executiva ela é importante, porque a gente não aprende se a gente não controlar as nossas emoções, se a gente não tiver atenção e também não despertarmos os mecanismos que envolvem a memória. E aí continua também o autor apresentando para nós essas questões envolvendo o cérebro. As funções executivas básicas são controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva, as quais permitem desenvolver outras funções complexas, como raciocínio, a resolução de problemas e a realização de planejamento. Ou seja, se a gente não tiver controle de nós mesmos, se a gente não tiver a capacidade de ter uma memória de trabalho, a flexibilidade cognitiva, a gente não consegue, enquanto estudantes, enquanto ser humano, realizar o raciocínio, nem ter resolução de problemas e muito menos planejamento. Por isso que a função executiva ela é bastante importante. Além disso, nós temos dentro do nosso cérebro outras estruturas que nos ajudam dentro do campo do aprendizado. E aqui o autor fala para nós a respeito, por exemplo, do hipocampo. Onde que está o hipocampo? Aqui nessa região ilustrada aqui na nossa imagem. E o que é? Qual é o papel do hipocampo? Ele permite ao aluno registrar inicialmente a informação nova. Toda vez que você fala ou trabalha um conceito novo, quem vai registrar isso é o hipocampo. Outra região importante é o tálamo, que é uma espécie de estação repetidora na qual chegam os inputs sensoriais e os retransmite para processamento. Então, nossos sentidos, nosso corpo está sempre recebendo inputs por meio dos nossos sentidos, seja a visão, tato, a audição. E aí, isso chega no nosso cérebro e vai para onde? Lá no tálamo, que ele acaba espalhando para as outras áreas do cérebro para que esses inputs sejam processados. Outras partes importantes aqui, nós temos o núcleo accumbens, que é onde libera a dopamina. A dopamina está relacionado com as sensações de prazer. E também nós temos a amígdala, que é crucial para respostas emocionais. Então, todas as nossas emoções, elas têm um componente onde a amígdala está envolvida. E onde ela está? Nessa partezinha aqui do cérebro, bem como o núcleo accumbens. Então aqui a imagem fica demonstrando para nós onde cada uma dessas regiões está.
E agora aqui a gente então entendeu um pouco mais sobre a importância das funções executivas no aprendizado e de outras regiões cerebrais que também são importantes quando nós estamos falando do aprendizado. Agora a gente precisa entender e avançar um pouco mais no estudo do nosso cérebro para lidar com o cérebro dos bebês e adolescentes. Porque ou enquanto professores, basicamente, ou nós estamos cuidando de bebês e crianças muito pequenas e também dos adolescentes. E é isso que nós vamos trabalhar no nosso próximo vídeo, respondendo essa pergunta. Você sabe o que acontece no cérebro dos bebês e dos adolescentes? E é isso que eu te vejo no próximo vídeo para nós trabalharmos essa obra tão interessante que envolve a neuroeducação. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!